Olá, estamos apresentando o podcast Visão 360 ou 360 graus, para ser matematicamente correto. Eu sou a professora Débora Bastos e estou ainda com a voz esgualepada gravando essa introdução da parte 3, do episódio piloto da temporada 1 sobre as enchentes. A primeira parte foi sobre as causas das enchentes no Rio Grande do Sul, a segunda parte foi como as enchentes atingiram o Rio Grande. E essa terceira parte vai ser sobre o trabalho dos nossos alunos de geoprocessamento, alunos do IFRS Campus Rio Grande, que desenvolveram um mapa dinâmico de simulação das inundações do Rio Grande naquela época. Então a gente vai conversar e elas vão explicar melhor o que é tudo isso. Fiquem com o episódio. Então, assim, Então, a Janaína e a Veridiana são alunos do IFRS e contem como foi a iniciativa de vocês, contem o que é o site, o que foi esse mapeamento, expliquem tudo, porque eu não sei nada, e como eu digo que eu represento a pessoa leiga, né, que está nos ouvindo, nos expliquem, porque eu acredito que tenha tido bastante alcance o que vocês fizeram, né, aqui na cidade. Então, contem toda a história, por favor. Tá, então, na verdade, não é, tu tinha perguntado, né? Não é nenhum aplicativo, nem um site propriamente dito, é um WebSig, a gente chama um mapa dinâmico. Ele é um mapa que fica disponível, né, pela web, mas não chega a ser um site próprio. Mas ele tem um endereço de link fixo. E tá, surgiu foi numa conversa informal nossa, né? E aí, porque na necessidade de querer informar melhor as pessoas, né? A gente viu, né, que estava acontecendo muita coisa e que os canais, né, de informação não estavam disponibilizando, né, muita informação para as pessoas, e quando era disponibilizada, ela não era, né, de exatamente um fácil acesso, né, de fácil visualização. E aí a gente pensou, né, assim, numa conversa informal, e se a gente fizer? Porque ano passado eu fiz um curso até com uma professora lá do IF, na semana acadêmica, sobre mapa dinâmico, né? E aí eu falei, velho, e se a gente tentar? Vai que dá certo, né? E aí deu certo. Pô, deu certo, imagina! Porque eu olhava seguindo, assim, e a área da minha mãe estava sempre vermelha ali, mas o processo técnico, como foi, assim, a busca da informação, como vocês coletaram, não a parte técnica do site em si, né, porque aí, né, deve ser difícil demais para nós leigos, mas, assim, vocês foram para a rua, vocês acessaram algum... A gente pegou os dados dos boletins que eram disponibilizados pela prefeitura, alguns dados da FURB e outros que a gente encontrou pelo Instagram, da população mesmo postando que estava alagando e coisas assim. Tanto que tem imagens ali para comprovar, né, que realmente estavam sendo inundadas as áreas. Eu acho que a maior parte... O que aparece no mapa de vocês, gurias? Falem todos aqueles pontos lá que aparecem no mapa. Lá tem os pontos de coleta, né, de doações e de entrega de doações, de retirada de doações. Tem as áreas de risco, que foi delimitado pela prefeitura, né? E o que mais? A gente tem as ruas, né, inundadas pelo aumento dos níveis das águas, que eu acho que é o nosso ponto principal, né? Porque a gente consegue trazer imagens que a gente conseguiu com a população, né? Para as pessoas conseguirem visualizar melhor, né? Para ter uma dimensão do que está acontecendo. Essas imagens agora estão mais desatualizadas, né? Porque foi de quando a gente estava no pico, né? Mas aí fica até como um registro, né? Para a gente ter uma ciência de como que aconteceu e até onde isso chegou. A gente tem as ruas bloqueadas, né? Que no caso foi uma tentativa de orientar, né, as pessoas até na questão do trânsito, que a gente sabe que é um momento conturbado, né, sensível. A gente tem os abrigos da nossa cidade,
tem algumas coisas sobre os serviços de saúde, né? Algumas informações de postos que não estavam funcionando. Agora eu acho que tudo normal, né? Uhum. Mas teve um momento que estava bem estável. Eu queria só destacar, assim, a importância do trabalho delas pela inovação metodológica, Débora. Primeiro, assim, para o nosso ouvinte, né, o que é um SIG, né? Acho que é importante a gente mencionar rapidinho, tentar, assim, brevemente. É um sistema de informações geográficas, tá? É uma técnica, tu pode usar diferentes plataformas, sistemas computacionais. Na verdade, o primeiro SIG da história a gente considera um globo terrestre feito de prata, em que o geógrafo árabe Al-Idrizi entalhou na prata informações sobre os lugares do mundo. Então, basicamente, é agregar o espaço à informação. Tu acrescentar a dimensão espacial às informações. E aí pode ser qualquer informação, tu pode fazer um SIG, basicamente, assim, de quase tudo, porque quase tudo está no espaço, né? Não existe nada que não esteja no espaço. Então, dá para fazer um SIG de muita coisa, e muitas coisas com aplicações importantes para a área de saúde, de planejamento, para atividades econômicas. E, no caso delas aqui, tentando contribuir com um momento super carente de informação, né? E uma informação que ainda estava muito informal, né? Onde é que tem ponto de coleta, onde é que tem ponto de doação, onde é que estão os abrigos, fora essa metodologia inovadora que elas usaram de conseguir estimar locais de inundação, não por dados oficiais que, no caso do Rio Grande e em caso de muitos municípios do Brasil, tu não tem dados de régua, de sensores, e elas conseguiram criar uma técnica que tu consegue mapear através da participação da população e das postagens. Gurias, e aí, como é que foi? Gurias, falem sobre isso. Valoriza aí a cereja de vocês. Que o Jefferson estava falando, né, que vocês ainda conseguiam prever alguma coisa? Não era previsão. Era mapear onde estava acontecendo, mas com uma agilidade maior do que os sensores, porque tu não tem sensor em todos os lugares da cidade. Explica isso. As meninas, elas já explicaram sobre esse mapa e elas sabem que elas conseguem explicar, elas só estão um pouquinho nervosas. Mas elas vão agora elaborar melhor uma fala, vamos lá. E aí você sabe quantas... exatamente, assim, né, porque você não tem totalidade de dados, mas apareciam informações que vocês trataram de forma a saber onde estava inundado ou não, era isso? Na verdade, previsões acho que foi uma palavra mal escolhida, porque a gente não pode fazer previsões, a gente não fez, mas a gente conseguia disponibilizar melhor aonde, né, tinham os casos de inundações, né? Porque a gente pegava com as pessoas moradores, a gente pedia imagens, né, dados, para poder pôr no nosso mapa, mas a gente não conseguiu e não fez nenhuma previsão. Inclusive, tiveram momentos que a gente foi para a rua para tirar fotos e ter como provar. Exatamente isso, né, que eu queria saber, mas... Então, vocês foram a campo também, é isso? Vocês foram a campo também. Sim. A fonte então, principal de dados das meninas, né, foram os boletins da Prefeitura Municipal do Rio Grande, né, e a coleta de informações nas redes sociais, e foi isso que a gente destacou como, né, vamos dizer, a cereja do bolo lá do WebSIG das meninas, que se diferencia de outros trabalhos que foram feitos também, elaborados nesse mesmo contexto de WebSIG. Então, as meninas começaram a coletar essas imagens de redes sociais, minha rua alagou, né, minha rua tem água, minha rua está bloqueada. Então, elas coletaram essas informações e fotos e inseriram no WebSIG, e isso acabou gerando uma base de dados bem importantes. E agora, eu acessei aqui, tem 150.533 visualizações no trabalho delas. Eu acho que agora eu quero que elas falem essa informação, então corta minha fala, porque elas vão dar essa informação agora, por favor. Mas aí é bom tu falar, Karine, porque aí não parece autopromoção, né? Eu vou incorporar o Thiago. Ninguém está inserida. Então, eu fico aqui querendo que elas falem, eu fico assim, Isso, o pessoal da URGS incorporou a metodologia que elas aplicaram. Tá, agora a gente vai se exibir, então. Só mais um detalhe antes, Ana. Fala que saiu na página do IF, fala que a gente entrou em contato, né? Na verdade, o diretor
diretor do IFE entrou em contato comigo para que isso fosse. Então, fala isso também, porque é legal mostrar que saiu na página do Instituto, né? Desculpa, Kiko, eu tô aqui só cortando na tua frente aqui. Não, mais para contribuir com elas também, que podem falar que é fruto da universidade, dos institutos federais, públicos, gratuitos. E outra para contribuir, eu acredito que esse método de usar dados que vêm das redes sociais, a gente possa até chamar de cartografia social. Então, é algo que vocês incorporaram entre outros tipos de cartografia que tem na plataforma, entre aspas, que vocês desenvolveram. Só dando dica, mais dica para ela. Repertório. Eu adorei, inclusive. Tá, eu acho que a Débora tinha perguntado, né, como é que a Karine tinha se inserido. Eu vou usar isso aí para trazer o gancho depois das outras coisas. A gente procurou, né, a Karine bem lá no início, justamente para não chegar assim, né, dando a cara a tapa, sem uma fonte, né, porque na verdade a gente é só 2 formandas, né, aí a gente queria esse impulso de alguém assim, e aí a gente, né, mandou mensagem para a Karine, entrou em contato, ela topou essa loucura aí com a gente, que deu certo, né, e aí depois o Carlos, né, o diretor do Instituto Federal aqui do campus de Rio Grande, ele entrou em contato com ela para a gente poder divulgar, né, o nosso trabalho no site oficial do IFE e também no Instagram deles, né. O Instagram também foi outra coisa que a gente usou muito, tanto com as postagens, né, em vídeos, tiveram um alcance, assim, muito bom e as pessoas comentavam, né, pedindo, voltando no assunto da informação acessível, né, pediam para a gente aquele negócio das zonas de risco, né, que a prefeitura publicou. Porque os mapas deles, na verdade, não estavam muito acessíveis, né, muito compreensíveis. E aí as pessoas pediam, né, para a gente pôr, e aí até quando saiu aquela segunda fase, a gente ficou na correria, né, falando uma linguagem mais técnica agora, para fazer com que as pessoas conseguissem ver melhor, conseguissem entender, né, ver se elas estavam, de fato, na zona de risco ou não. E aí a gente conseguiu também esse contatinho aí com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a URGS. Eles entraram em contato com a gente para a gente fazer um trabalho, né, em conjunto, a gente ajudou eles em algumas coisas. Aí eles também começaram, né, a se adaptar com esse negócio de... um mapa dinâmico, né, um mapa colaborativo, né, de buscar dados com a sociedade, fazer essa cartografia social, que nem disse o Kiko. E agora a gente tem 150 mil visualizações no nosso mapa, que a gente, né, estava receosa lá no início se ia dar certo ou não, e eu acho que deu certo, né, velho? Não, eu queria pontuar e ressaltar o que já foi falado pelo Jefferson e pelas meninas, né, que essa decisão foi delas. Então, a ideia construída foi delas, ou seja, elas entenderam o que a profissão, que elas estão cursando geoprocessamento, curso técnico de geoprocessamento, a base que isso poderia dar para elas gerarem algo para a sociedade. Então, mais uma vez, entra naquele contexto que eu já falei, é o que a gente aprende, né, dentro do Instituto Federal, da universidade, que a gente aprende a colocar isso na prática, entender qual é o nosso papel na prática e entregar algo para a sociedade de forma didática, porque o mapa, na verdade, ele é didático, né? As gurias estavam usando esse termo mais técnico, mas seriam camadas com simbologias. Então, por exemplo, a gente apresentou lá os abrigos dos animais, aí vai uma patinha em cima do mapa, né, em cima do município onde exatamente está localizado aquele abrigo. As ruas bloqueadas, então também é uma simbologia apropriada que para quem olha de forma rápida, né, ela consegue identificar certinho o que é cada uma daquelas feições representadas no mapa. Então isso foi, a ideia foi gerada delas a partir do que elas aprenderam dentro do Instituto Federal, nas diversas disciplinas, né, que se tem do curso técnico, e disponibilizaram isso de uma forma muito simples. E esse número de visualizações que elas têm, eu acho que representa o quão acessível isso foi. E, inclusive, esse reconhecimento que elas tiveram por parte do Instituto Federal, de ser publicado no site. Eu acho que isso também mostra o empenho que
me falta a palavra. Quando volta, meu Deus. É a recompensa do trabalho delas, né? Exatamente isso é a recompensa do trabalho que elas investiram tempo para se dedicar, para coletar esses dados, gerar informação em cima disso e disponibilizar. Então, e eu acho que isso também serve de base. Eu acabei inserindo as meninas, eu consegui fazer uma palestra para a UDESC, para a Universidade lá de Florianópolis, a estadual, e eu convidei as meninas para participarem. Então, elas tiveram a oportunidade de apresentar lá para Florianópolis, um outro município, um outro estado, o trabalho que elas fizeram para o curso de Geografia, e eu falei isso, sobre a importância do aluno também se reconhecer como um futuro profissional, e ele já pode usar as habilidades que ele está adquirindo para, num momento como esse, entregar para a sociedade, né? Um produto que seja importante e didático, que é o mais importante, eu acho. Eu não imagino aliás, eu só imagino a dificuldade de coletar essas informações nas redes sociais e mantê-las atualizadas. Tem como falar qual é a técnica ou é muito difícil para nós leigos? Sim, só para dar uma ideia, assim, porque eu me pensei, como é que atualiza isso? Né? Porque a rede social, às vezes, assim, eu entro no Instagram, quero ver uma postagem de novo, já não acho mais. Né? Então, como fazer todo esse trabalho, o volume de informação que teve na época, né? Acho que, assim, ao meu ver, parece muito trabalhoso. Assim, depois que a gente começou a divulgar, o pessoal começou a mandar pra gente as coisas já, assim, encaminhar para que chegasse mais fácil. Mas a gente tinha que tomar bastante cuidado, né, para não cair em fake news, não pegar dados que não poderiam ser usados para isso. Uhum. E quanto ao que a Karine falou antes de ser bem intuitivo, essa era a principal ideia, né? Que a população conseguisse ter um acesso e entendesse o que estava acontecendo ali. Foi feito para isso. Jefinho, tu tem alguma colocação para os gurias? Tenho, assim, então, eu acho que esse episódio das gurias ilustra bem aquilo que a gente espera que seja o resultado do trabalho, da missão do Instituto Federal. Pessoas com a capacidade técnica, tem o rigor científico, conhecimento, manuseio das técnicas que aprenderam, e que tem um engajamento, uma visão crítica de mundo, um senso de compromisso com a sociedade, né? De entender assim, é o momento, a gente precisa contribuir de alguma forma. Elas podiam estar em casa maratonando série, enquanto estava tudo, né, o mundo está acabando, mas quem está ali sequinho, né, sabe, a vida, a gente precisa desses momentos de lazer. Tem gente que ficou maratonando série, e ok, nenhum problema nisso. As gurias foram lá se comprometer em tentar produzir uma coisa que tem, então, uma importância grande, que é a agregação da informação. Como tu colocou, Débora, hoje muito da divulgação de informações desse período se deu na forma de rede social. Então, Pix para doações, local de coleta, local de entrega de doações, abrigos para a população, abrigos para pets. Só que a rede social, ao mesmo tempo que ela facilita para essa informação chegar em bastante gente, ela tem um caráter muito efêmero, ela desaparece no tempo, na timeline desse mundo acelerado. Então, é difícil tu recuperar onde é que era mesmo o abrigo que o pessoal estava informando para pet, e aí as gurias agregaram essa informação numa plataforma em que eu conseguia ver tudo. Né? Tem esse lado dessa agregação, e essa metodologia delas que facilitou produzir uma informação onde não existia. Porque pensa assim, a gente estava falando agora mais cedo sobre o linígrafo, né, o sensor de nível que a gente tem aqui na Lagoa dos Patos. A gente tem um na saída do canal, da Barra, e temos aquele ali no Porto Velho, né, Karine? Temos 2. Então a gente tem 2 lugares só com sensores. Claro, tínhamos uma modelagem mostrando onde eram os pontos prováveis de inundação em Rio Grande, mas nós não tínhamos o dado concreto de onde inundou. Nós tínhamos uma previsão oficial lá do comitê da FURG e com a prefeitura divulgando, mas a realidade a gente acompanhava via rede social, não é? Todo dia de noite a gente ficava ali olhando as postagens daqueles perfis que acompanhavam onde é que a água estava na cidade. As gurias fizeram o seguinte trabalho: eu vou agregar essa informação desse pessoal que está postando e transformar num produto cartográfico que fica mais organizado, que fica, né,
agregada. Então, do ponto de vista de método, tem um caráter de inovação muito interessante. Acho que isso que é importante a gente ressaltar, né? E é essa toda a balbúrdia que a gente faz nos institutos federais, né, e nas universidades federais. É essa balbúrdia que a gente faz só. Né? Eu só queria colocar uma questão importante que o Jefferson falou, sobre a questão das meninas, de a gente estar secos, né, no meio disso, e por conta disso a gente conseguir ainda gerar estudos e materiais e mão de obra para ajudar nesses momentos. E é algo que eu percebi que foi muito importante, que num dia que eu fiquei lá incessantemente com as meninas atualizando o WebSig, a casa da Janaína estava embaixo d'água, né? Então ela estava no 2º andar e a Veridiana estava desalojada na casa de familiares. Então isso ainda coloca mais, né, evidencia mais o nosso papel, que mesmo diante de um cenário desastroso que estávamos, né, com as nossas condições, com o que a gente sabe, dentro das nossas possibilidades, as meninas ainda conseguiram gerar esse produto. Então, assim, eu acho que ressalta ainda mais o trabalho importante que elas fizeram. Eu vou contribuir com a questão do voluntariado e bem ou mal, o trabalho delas é um exemplo de como que se pode voluntariamente contribuir, como se pôde, né, contribuir nesse momento das inundações e enchentes. Dia desses eu escutei um colega meu comentando que eu vejo tanta gente se voluntariando, que foram resgatar, que foram para abrigo, mas eu não tenho um barco, eu não sei resgatar ninguém, eu não tenho perfil para estar num abrigo cuidando de crianças, mas eu quero ajudar de alguma forma. E, bem ou mal, spoiler, nós arquitetos estamos num grupo pensando coisas para a cidade, mas e essa seria uma das maneiras da gente voluntariamente doar um tempo do nosso trabalho, o nosso conhecimento, assim como outras pessoas doaram alimentos, doaram roupas, cobertores, enfim, doaram via Pix. Qualquer coisa é possível, não dá para a gente criminalizar quem não teve na chamada linha de frente em cima de um barco resgatando pessoas ou animais, ou num abrigo, só porque não estava nessas duas funções a pessoa deixou de ajudar. Não, dá para se voluntariar e contribuir socialmente de diferentes formas, e o exemplo do trabalho desenvolvido pela Jana e pela Veri é um desses exemplos de que dá para a gente, em vez de doar comida, alimento, medicamento, cobertor, a gente pode doar conhecimento. E elas fizeram muito bem isso. Por aí, compartilhar conhecimento, né, e mostrar as potencialidades que todos os nossos alunos têm, né. Não sei se a Janaína, a Veridiana que querem falar. Foi a forma que a gente encontrou de ajudar, né, de unir a nossa vontade de ajudar, né, de fornecer informação para as pessoas com tudo que a gente aprende no nosso curso, né, que não é só uma balbúrdia. Exatamente. Abre caminhos, né, caminhos para os próximos acontecimentos que não necessariamente com causas ambientais ou com outros tipos de causas sociais, né, dentro de cada área de estudo. Eu acho que isso acaba abrindo um grande caminho para os próximos alunos, tanto do IFE como lá da universidade, que as meninas tiveram oportunidade de falar, e que isso acabou sendo ressaltado pelos professores lá. Elas foram muito elogiadas pelos professores, e foi colocado isso, elas abriram um caminho para os próximos, né, para os próximos alunos diante de diversas situações. Realmente, gurias, assim, vocês me deixam orgulhosa, né, olha, que eu não tinha conhecimento de como os nossos alunos são bons. Vocês estão de parabéns mesmo, temos, porque a gente faz muita coisa boa, como vocês fizeram dessa vez. Então, assim, meninas, mulheres, né, que eu estou no 4º ano, né, então, assim, eu não tenho palavras do quão orgulhosa vocês me deixam, né, e louca para dar aula do curso de geoprocessamento de novo. Faz tempo que eu não pego essas turmas, mas a Aline também não larga, né, porque será que ela não quer largar?
né? Então, pessoal, essa foi a parte 3. Espero que tenham apreciado. Esperamos vocês na semana que vem com a parte 4, que aí a gente vai abordar as possíveis soluções, né, para conviver com essa época de mudanças climáticas e enchentes que estão por vir cada vez mais e mais intensamente. Tá? Abraço, até a próxima.